Pessoal do canal Riff Marinho no YouTube e no Facebook, a nossa live hoje é com o professor Alberto Bacelar, ao vivo aqui, para vocês e para o mundo. Ele é o nosso palestrante da terceira Conferência Internacional de Aquarismo e Meio Ambiente, que será agora no dia 10 de novembro, no Teatro UMC, em São Paulo, na Avenida Imperatriz Leopoldina. O bate-papo de hoje aqui, para você que tem uma dúvida, quer perguntar alguma coisa pro professor Alberto, enfim, manda bala, tamo junto aqui e vamos tentar responder todas as perguntas dos inscritos do canal do Alberto e aqui do Riff Marinho também. Pessoal, se inscreve no canal do Alberto, viu? Vou passar a câmera para ele agora. Vamos lá. Professor Alberto, bem-vindo aqui no canal Riff Marinho, primeira vez ao vivo aqui, né? Vamos lá. Fala, povo das águas, estou aqui. Muito obrigado, meu Deus. Eu estou meio perdido aqui, viu, cara? É a primeira vez que eu faço uma live e eu estou com um olho no peixe e outro no gato. Mas estamos juntos. Obrigado, Deus. Obrigado, meus antepassados. Meu papai, que agora habita lá o plano maior. Minha mãe, meu irmão, minha família, meus amigos, minha esposa querida. Enfim, a todos vocês que estão nos assistindo aí, muito obrigado, pessoal. Coração. Obrigado pela confiança. Em especial do Tamid também, né? Por essa oportunidade da educação. Obrigado, cara. Live. Então vamos lá aqui, Albertão. Ó, o pessoal já começou chegando aqui, chegou chegando. 29 aqui já. Alberto Luiz. Vai ser difícil eu conseguir ler aqui e falando aí, se você puder ir lendo, eu vou botar meu óculos. Vou lendo para você. Também estou meio cego hoje aqui, mas dá para ler. Vamos lá. O André Luiz aqui. Boa noite, Gabriel Pessoa, boa noite, Tamid, Alberto, Kiko Lins, boa noite, Valdo, boa noite, Albert, boa noite, Ismael, boa noite por aqui de Portugal. Aí sim, hein, Ismael, bem-vindo. Portugal, eu tenho bastante pessoal lá de Portugal, cara, tem bastante gente que me acompanha de lá, viu? Show. Ivaldo Alga Marrom, Fábio Caveira, boa noite de Londrina, Paraná, Ivaldo Malheiros, em aquário de display Mata Corais Muda. Vamos lá, já. Gabriel Pessoa, boa noite. Mestre Alberto. Kiko Lins, ô mestre, boa noite. Reinaldo Moura, caraca, Alberto, sou de Recife, Pernambuco, sou seu fã. Conterrâneo. Daniel Gaspar, boa noite, amigos. Boa noite. Marcílio Gomes, boa noite. Ismael, que pena aqui já ser 1h da manhã. Vanderlino... Onde ele tá? Tá em Portugal. Abraço aí pro pessoal. Minha irmã tá morando em Portugal. Minha irmã tá lá em Portugal aí, ó. O Nuno Couto de Portugal, lá dos Açores. Açores, esse mesmo. Participa do nosso trabalho aí, acompanha a gente. Obrigado aí, Bruno. O Vanderilo, boa noite. Aqui em Fortaleza tem bastante aquarista. Silvio Cerqueira, boa noite, São Paulo. James Almeida, salve. Bruno Monteiro, boa noite. Marcelo Bertolucci, fala aí, Tamid Alberto. André Luiz. Bertolucci tá... o Marcelão tá aí. Abraço, Marcelão. Oi, aí o André Luiz Pacheco. Quando sai o novo livro. Rapaz, tá difícil até de limpar o aquário de casa aqui, de manter, quanto mais de escrever outro livro, tá? Mas eu tenho planos, deixa eu falar sobre isso rapidinho. Eu tenho planos eu já comecei a reescrever, a reeditar, porque eu quero, na verdade, fazer um aprimoramento das técnicas que a gente utilizou durante muito tempo no meu livro. Praticamente, eu diria que 99% dele é produto do estudo de outros autores. O que eu quero fazer agora, ao longo desses 30 e poucos anos de experiência que a gente adquiriu, 35 anos de propedêutica, eu gosto muito dessa expressão, ao longo desses 35 anos a gente tem a intenção de fazer uma resenha, né? E adicionar os conhecimentos que nós temos da nossa prática e fazer a releitura do nosso livro, mas não fugindo do que eu chamo de essência, de raiz da biologia, que foi o primeiro ponto, a primeira intenção quando eu escrevi meu livro.
eu fiquei muito preocupado. Eu procurei na época três biólogos formados, biólogos de um currículo muito bacana, porque eu não queria falar bobagens, entendeu? Então isso é uma coisa da qual eu me orgulho muito do meu trabalho. É um trabalho feito em cima de fundamentos científicos. Não é, ao contrário do que muita gente fala, de chute, de achismo, sabe? Não é, não. Tem muita ciência por trás daquilo. Maravilha. O Nuno Couto não tem que agradecer, amigo. Nós que agradecemos os ensinamentos. Leandro Assis, boa noite, Tamide Alberto. Vou ver se faço uma visita em sua loja essa semana. Trabalho em Santo André. O Leandro Assis falando. Alexandre Isibashi, gosto muito dos seus vídeos e aprendo muito com você. O William, boa noite, Tamide Alberto. Um prazer participar. O William de Mococa, abraços. Ô, Mococa, é legal. Ele esteve lá, ele esteve ontem na minha loja. Ontem? Acho que foi ontem, hoje. Vixe, eu estou perdido no tempo. Abraço para você, William, de coração. Obrigado. Maravilha. O Edmar Shinabi aí, boa noite, abraço Alberto e Tamide. Ele que também estará presente aí na terceira conferência de aquarismo no dia 10 de novembro, junto com a equipe toda lá da Rede Jumbo. O Jefferson Stutz, direto de Bertioga, salve Mr. Ray, Bacelar e Tamidal. O Jeff. Muito obrigado, Jeff. Esse é gente boa, hein? Esse no cara... Deixa eu te falar uma coisa, eu preciso fazer um agradecimento público aqui pro Jeff. Eu posso convidar ele rapidinho, só para agradecer ele ao vivo aqui? Por favor, faço questão que ele... Ô Jeff, olha aí o teu WhatsApp, clica no link e entra com a gente aqui. É coisa rápida. Para quem não sabe, vocês vão saber o porquê que eu preciso agradecer ele, por conta dessa tecnologia aqui. Bom, o Daniel Huck aí, boa noite. A Mauri Florido, boa noite, boa noite. O Ricardo Cassiolari, aguardo ansiosamente. E o Marcelo Bertolucci aí. Se hoje eu tenho o meu aquário, foi por uma ajuda imensa do Alberto. Eu sou a prova de que o sistema que ele ensina funciona. Muito obrigado, Alberto. Quanto tempo aí o Marcelo Bertolucci está com esse brinquedo? Pergunta aí para ele. Ele está ouvindo nós? Quanto tempo, Marcelo? Ei, burro! Não, pessoal, vocês não sabem. Tava eu e o Alberto falando aqui há 10 minutos. Tava eu e o Alberto falando há 10 minutos aqui, aí não estava disponível. Tivemos que resetar, voltar tudo. Era para ter começado antes essa live aqui no canal Riff Marinho. Coisas do ao vivo. Robertão, vamos falar um pouco daquela colagem que você faz com rochas, né? Aquele suporte para muda, para coral. Vamos falar um pouco sobre isso? Bora sim. Eu recebo constantemente muitas perguntas, muitas questões, né? Pedindo informação de como é que a gente consegue fazer tudo aquilo. E uma coisa que me chamou, inclusive, muita atenção, eu tenho recebido visita de outros lojistas que vão até a nossa loja e quando olha a grande praia e vê aquelas coisas suspensas, né? Olha assim e fala, caraca, velho, como você conseguiu isso? Aí eu falo, pois é, se você acompanhasse o Alberto Bacelar Aquashow Aquários desde o início, né, do nascimento da grande praia, da Big Beach, você iria entender como é que foi feita as prateleiras e tudo mais. Mas um grande desafio, Tamide, que eu tive e estou tendo, é que assim, a gente vai descobrindo conforme a gente vai trabalhando em cima daquele projeto, que não é tudo que a gente pensou que daria certo na teoria. Ô, Jeff aí. Rapaz, eu continuo depois. Olha aí, ó. Olha aí, tá agora vai Fala, fazer Jeff. aí, né? Bota o cara no ar, depois eu continuo explicando isso aí que é legal. Ele tá me enchendo o saco para invadir tua live, Alberto. Isso aqui é muita sacanagem isso com você, velho. Não, sabe o que era? Eu te chamei aqui, que você sabe que eu gosto de falar olhando olho no olho aqui, né, mano? Então, pro pessoal do canal Riff Marinho, para quem não sabe, então fiquem sabendo agora que isso que vocês estão vendo aqui, essa história do Hangout, a gente tá usando o software aqui, Hangout, e quem ajudou ontem, o Felipe tentou me ajudar, não deu certo. Depois o Jeff, que tá comendo uma carne aí, enquanto ninguém jantou, ele me auxiliou aqui, via um sistema Mac que existe,
e configurou para mim. Então, desde ontem está sendo possível essas lives. Ontem foi com o Sérgio Gomes e hoje com o Alberto Bacelar, graças aí a essa ajuda do Jeff, que também estará presente na terceira conferência, falando sobre tecnologia aplicada aí no aquarismo, né? No aquário, os sistemas todos dele aí. Ele deve ter travado aqui, ó, que estava comendo, acho que era uma linguiça ou era um braço de picanha, e travou. Então era isso que eu precisava falar para você, Jeff. Eu precisava te agradecer aqui. Depois você come, mano. E obrigado aí, e aqui em nome do canal Riff Marinho aqui, da gente poder estar fazendo esse ao vivo aí. E o Felipe também ontem tentou ajudar, mas não deu certo, Felipe. Então o Jeff tá aqui, ele que deu esse help aí. Um abraço para você também, Felipe do Aquarismo Iniciante. Tá dando uma força monstro lá na conferência. E o Jeff, eu não sei o que aconteceu com o Jeff. Acho que ele bebeu demais. Talvez ele pegou uma dessa aqui, ó. Aí sim, hein? Aí não deu conta. Tá nessa? Olha só o que eu tô tomando aqui, ó. Tô tomando aqui um alpino, meu. Aí, ó. Brincadeira, né? Ô Tami, deixa. Eu percebi assim, a sequência de perguntas são muito grandes, assim, o pessoal vai falar e tudo mais, e realmente é muito difícil da gente dar conta de tudo, né? Uhum. E você me fez uma pergunta, eu ia tentar responder, enquanto isso eu voltei aqui, eu dei um flashback nas mensagens. Rapaz, tem muita coisa, o pessoal, né, bombardeia o tempo começa todo. a perguntar. Estamos agora com 93 juntos, pessoal. Só 15 likes, gente. Pô, ajuda no like aqui, né? Tinha que ter pelo menos aí uns 50 likes, né, meu? Verdade. Então, beleza, vamos lá. Você quer escolher alguma aqui ou você quer pela ordem? Eu vou tentar na sequência aqui. Vamos ver que eu tô. Tá, vamos ver, ó. O Ismael Santos, ele conversou comigo hoje porque ele teve um problema sério, porque ele foi colocar o cálcio dentro do sistema que a gente preconiza, né? Ele escreveu: Alberto, deixa uma dica para falar aqui na live. Há pouco conversamos sobre uma pi que ele fez. Eu estava a fazer, ele é de Portugal, estava a fazer, ao colocar o cálcio direto na água e não na água de reposição. Isso é uma coisa muito comum, as pessoas, como o nosso sistema, como o sistema Berlim, a gente utiliza os produtos direto na água do aquário. Uma das coisas que eu friso muito em todos os vídeos, em todos os comentários que eu faço a respeito disso. O cálcio, em especial, ele está usando cloreto de cálcio combinado com mais alguns elementos, etc. E o cloreto de cálcio não é tão danoso ao sistema. E eu comentei, se você estivesse utilizando a família, os parentes dos Kalkweisers da vida, que são os hidróxidos de cálcio, cara, ele já teria matado, ele já teria morto o aquário todo. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Um dos produtos que a gente não indica, que o sistema, melhor dizendo, não indica, de você jogar dentro do aquário de uma só vez, é o cálcio. Seja ele em que apresentação ele estiver. Seja no cloreto, seja no hidróxido, etc. Então, o gluconato, que era utilizado muito, acho que hoje em dia não é mais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? E os demais produtos, vai do bom senso, né, dentro do sistema, tá bom? Mas o que ele fala é isso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você estava falando disso, né? O pessoal, às vezes tem muita dúvida e sempre perguntam. Eu posso dosar mais cálcio, dosar mais magnésio? E a gente sabe que tudo precipita, né? Que aquilo que não é consumido, ele é precipitado. Assim, pela sua experiência, como que o aquarista pode identificar se está em excesso e está precipitando algum, que eu posso explicar? Algum índice aí, ou cálcio, ou magnésio, sei lá o quê. Vou mencionar. Ó quem chegou aí. Peraí. Ô, Jeff, voltando aqui, mano, você tá comendo a linguiça, tá comendo a picanha? Pelo amor, desculpa aí, Alberto, invadiram a sua live. Esse cara aí, ele gosta de fazer essas coisas, né? Mas é tudo para surpresa da terceira conferência internacional de aquarismo. Alberto, muito boa sorte na tua palestra. Eu vou ser um dos espectadores lá. Sabe que eu sou teu fã. E tamo junto, né, irmão? Tamo junto. Valeu. Valeu, Jeff. Um abraço para você, querido.
Obrigado. Boa Obrigado. live, vou estar curtindo aí. Tchau. Poder configurar as máquinas aqui para a gente poder estar fazendo isso agora, viu? Tamo junto aí. Vai, Corinthians. Então, e aí eu te pergunto, né? Então, como é que o aquarista sabe que o que vai precipitar, quando que precipitou? Para não jogar dinheiro fora. Veja né? bem. Então, é isso que eu ia falar. Quando você quiser gastar mais do que você precisaria gastar, o melhor método é você partir do início do princípio, de que eu descrevo nos meus vídeos a questão do controle visual que você tem do seu sistema. Quando você olha um aquário, é possível, nitidamente, visualmente falando, você ver quantos % daquele aquário está ocupado de coral. Se você olhar um aquário já maturado, 3, 4, 5 anos, com sua capacidade máxima, Tâmide, você não vê rocha. Pois é. Normalmente, o aquário ele está coberto, ele está todo encoberto. Isso é o que a gente chama de quantidade máxima para aquele ambiente, aquela biota que está ali, é o máximo que a gente consegue. Seja ele coral duro, seja coral mole, não vamos considerar isso. Quando você diz que você deve colocar uma colher de sopa, algo em torno de 10 gramas de cálcio por semana, e você olha para o seu aquário e fala assim, caramba, eu estou com metade das rochas, eu estou com 10%, eu estou com 20% das rochas ocupadas, 30%, a gente considera que o mínimo de produto que você deve utilizar e a partir daí começar o sistema de controle é 1/3, que é coisa de 30% da dose, ok? Por quê? Porque você manter uma qualidade de água boa, ela não deve ser aplicada apenas aos corais. E é aí que eu, Alberto Bacelar, sou 100% contra essa distinção que existe no mercado brasileiro, no mercado mundial. Isso pela minha experiência, tá? Eu realmente estou falando pelo que eu observo ao longo desses anos todos. Eu não vejo diferença entre um fish only e um aquário de SPS. Muita gente vai chegar, vai falar um monte. A resposta que eu tenho é, naquele ambiente natural, onde tem os peixes que você está criando, tem também os SPS junto com os peixes? Tem. Você já viu algum recife de coral com aquelas espécies específicas de peixe sem coral? Uhum. Não. Não Portanto, aquela qualidade de água, ela atende aos requisitos biológicos dos habitantes que ali se encontram. Seja ele uma bactéria, seja ele um predador do topo da cadeia alimentar. Foi naquele ambiente, naquela água que ele aprendeu a viver. E esta água, ela tem durante todo o ano mudanças sazonais, decorrentes justamente do inverno, primavera, verão, que na linha do Equador normalmente se limita a 2 estações, estação de chuva, o inverno é chuva, o verão é seca, não chove muito. E essas 2 mudanças traz, sim, de forma lenta, paulatina, a mudança das características físico-químicas do ambiente. Porém, a essência não muda. Então, quando você utiliza esses 1/3 da dose que você está aplicando, você está trazendo a um ambiente, seja ele com pouco coral, como se fosse um aquário fish only, as condições básicas, mínimas necessárias, para que o peixe absorva todos os elementos traços, todos os óligos elementos, o cálcio, os elementos de maior proporções, para que ele cumpra a sua função em cada órgão específico. Formação de escama, formação de espinhas, né, de esqueleto para o crescimento, etc. Então, uma das coisas que é muito comum você ver em aquário de fish only, muitas vezes, são peixes que na natureza, com aquele tamanho, com aquele tempo, estariam de cores vivas, né, vibrantes, e que num aquário só de peixe ele fica pálido. Isso é muito comum com hepato, isso é muito comum com yellow tang. Você vê aquilo quase esbranquiçado, aquele azul clarinho, aquele amarelo, sabe? E, gente, isso é um forte indício de que ele está com déficit de algum produto que vai fazer com que ele adquira
o seu estado de saúde aceitável, ou, né, ou ideal. Então, como é que você faz no nosso método, no método de Berlim, para que você não corra esse perigo de você estar ou pondo de mais ou pondo de menos? Me desculpem, mas não existe outro método senão o da lógica visual. Ao contrário também do que muita gente pensa, que fala assim, é no olho, é no olho, é no olho. Não, não é no olho. Foram feitos ao longo dos anos, nas décadas de 70, 80, etc., foram feitos experimentos com vários aquários. Não foi um, nem dois, foram vários, centenas de aquários, todos montados. E foi feita uma leitura, um levantamento de quanto cada um daqueles aquários consumiam. Numa média, você chegou a esse valor que o método de Berlim preconiza. Detalhe, qualquer um que utilizar outro método sabe que, depois de um determinado tempo, você tem a mão de quanto o seu aquário consome. Um erro muito forte disso. As pessoas que utilizam o método Berlim, essa semana, ontem, um seguidor meu, do nosso grupo, da Aquashow, ele falou, poxa, meus corais estavam bem, abriam legal, de repente, eu percebi de uns tempos para cá que eles não abrem, que eles estão mirrados. Eu falei, olha, você continua colocando a mesma dose ao longo de todo o tempo? Sim, continuo. Pois é, se o organismo cresceu, ele consome mais. Então é natural que você precise colocar mais. Mas se você quiser utilizar de métodos de testes para acompanhar isso aí, eu costumo fazer uma comparação muito prática em relação a isso. Não existe teste mais idiota e inútil do que você comprar, que é o teste de amônia e nitrito. E o mais barato também que tem, né? R$10. Sim, mas assim, porque assim, o que você precisa saber é o nitrato. Se você está com concentrações altas de nitrato, com toda absoluta certeza, você está trazendo, né, de antemão, a amônia, o nitrito, para chegar no nitrato. Então, se você controlar o que você tem de nitrato, você consegue saber se você tem ou não um depósito de amônia, né, que será nitrito, que será nitrato. É impossível. Quem tem nitrato alto, com toda certeza, terá em algum momento do seu aquário a amônia e o nitrito, sendo formado em algum setor, em algum segmento do aquário. Deixa eu só fazer uma pergunta. Se eu precisar de um segundinho, um tempinho, assim, como é que eu faço, Tamit? Se, por exemplo, tomar uma água e no banheiro, você me fala aqui que eu viro para minha câmera, ó. Eu queria pegar uma garrafinha de água mineral, me dá. Tem como? Tem como, você me avisa. Eu tô falando muito aqui, eu não peguei eu mudo aqui, ó. Eu mudo aqui e fico aqui no teu lugar. Tem erro, não? Tá bom. Enche linguiça aí pra mim que eu já volto. Tá bom. Vamos lá. Pessoal aí do que tá ao vivo aí, ó. 102 aqui, hein? Que maravilha, viu? Muito obrigado aí pela participação. E ó, vamos deixar o like aqui, né, gente? Ajuda aqui, ajuda a gente aí. Quem quiser contribuir para alguma coisa, o superchat está ativado. Daniel aí, boa noite, Daniel Valcaraza, boa noite a todos, boa noite. Mário Sérgio Santos Lopes, boa noite também. Rafael Júnior, boa noite, Tamid, boa noite. Miguel Marques, boa noite, Alberto. Boa noite a todos, Ismael. Alberto, obrigado pelos conselhos e alertas. Marcelo Bertoluzzi aí, 4 anos, o professor queria saber quanto tempo que você tinha de aquarismo. Aquabolt aí chegando também, jumbos implantados. Grande Tamid, cheguei para ver essa live top. Bacelar, fala aí dos seus conselhos, né, para os iniciantes no aquarismo marinho. O meu conselho, Bolt, é o seguinte, tem jeito, é coisa simples. Tem que estudar, mas é coisa simples, né? E vamos que vamos, vai fazer o quê? Seguindo aqui, João Felipe aí, boa noite a todo mundo aí também. Juca Maia, boa noite, o que eu posso ter num nano de 20 litros? Juca, é um aquário de 20 litros aí, a minha opinião, depois eu vou perguntar para o Alberto. Não dá para ter muita coisa, acho que no máximo um neon gobe dos pequenininhos, com os coraizinhos ali, uns zoantes, uma palitoa,
porque você vai ter que ter um controle rigoroso. Essa sua água aí tá mantendo e a gente tem aquela importância das bactérias que ontem o Sérgio Gomes falou bastante aqui, explicou a função do Special Blend e do Night Out, né? Então, para 20 litros, infelizmente, se você tiver um espacinho um pouco maior aí, para poder ter um aquário, pelo menos aí uns 50 litros, já vai ajudar bastante. Albertão, você voltou e é o seguinte... Voltei, estava ouvindo. Eu estava respondendo aqui do Juca. O que você acha? Eu ouvi. Primeiro, para aquele que perguntou, acho que sobre o que precisa para iniciar, o que você comentou com ele, estudo. Olha, hoje, vocês são muito privilegiados, a geração de hoje. Quando eu iniciei no aquarismo marinho, o meu livro nasceu porque eu fui atrás de um livro e não existia livro em português. E eu falei, eu vou fazer deram risada, e o livro saiu. E graças a Deus saiu muito bem. Muito melhor até do que a gente imaginava. E como é que o livro saiu? Estudando. Resenhas. Principalmente resenhas. Pessoal, vocês que estão iniciando, não economize na caneta e no papel. Exatamente. E não é teclando, não. Não é teclando. É punho. De punho. A capacidade de memorização do nosso cérebro, quando você escreve, ela é muito grande. Ela é muito maior do que vocês imaginam. Depois, se vocês me quiserem, eu posso até postar no meu canal uma foto que eu tenho, um quadro que eu uso nas palestras que eu dou da Seixonoye, e eu falo sobre essa questão da memorização. Então, quando eu falo, pessoal, pega o primeiro vídeo do canal, caneta e papel, e anota, eu não estou falando, mas se você tem preguiça de fazer isso, filho, na boa, vai criar periquito, papagaio, cachorro, gato, sei lá. Mas não tem como. Ou você paga alguém para fazer, exatamente, ou você aprende. É simples, né? E o pior, o Petrolute está matando, né? Aprende matando. Pois é. A gente tem 3 jeitos de aprender na vida. Com o erro dos outros, que é o melhor jeito de aprender. Exatamente. E os teimosos não entendem isso. Vou fazer, vou testar algo que já foi testado. E o cara nem sabe que aquilo foi testado porque ele não estudou. Senão ele não faria aquela bobagem que ele vai fazer. Com os seus erros, que é o pior jeito. Uhum. Ou aquilo que eu considero o mais idiota de todos, né? Que é aquele que não aprende nunca. Né? Aquele que não aprende. Olha os gatinhos passando. Né, Cacá? Vem cá, menino. Bertolucci está com 4 anos. O que você está dizendo isso daí, só para finalizar, meu finado pai dizia o quê? Que você aprende ou pelo conhecimento ou pela dor, né? Então, voltando... o pessoal fala pelo amor ou pela dor, né? E voltando isso para o aquarismo, exatamente isso daí. Você aprende vendo o que outra pessoa fez que não deu certo, ou então você vai estudar para poder fazer. E vamos... A outra pergunta, uma aquário de 20 litros, o que é que eu posso... Né? O que é que o cara pode ter num aquário de 20 litros? Isso. Bom, Alberto Bacelar, rocha, água, cascalho. Quando comprar um peixe, põe nele, faz a quarentena e põe no aquário que você vai adquirir. É o que eu considero que deve ser posto no aquário de 20 litros. Eu falo isso... Um hepatos ou baianos no 20 litros de quarentena? Não dá também. Para quarentenar. Gente, olha, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, assim, aproveitar esse gancho dos 20 litros. A gente tem que ter bom senso na vida. Aquarismo marinho, nós estamos tirando um animal de um ambiente. É a mesma coisa. Qual é o tamanho de uma cela que eu posso colocar um leão no zoológico? É uma coisa. O leão nem se mexe, né? Não faz sentido. E não é possível que se você gosta do hobby, por menos condições financeiras que o presente esteja te dando, com R$1.000, estou falando isso, com R$1.000, você monta na Aquashow um aquarinho de 70, 50, 60, 70 litros. Poxa, as pessoas vão comprar um cachorro, hoje quantos as pessoas não gastam num cachorrinho entre casinha, veterinário, ração,
tosa, banho, vacina. Pois é. Se juntar. Poxa, dá muito mais que isso, rapaz, para adquirir pote, sabe? Enfim, e reza para não ficar doente, né? Senão, bicho, aí é que o trem vai. E quem tem cachorro sabe o que eu estou falando. O Big One, na época que eu estava com ele, o Big One me gerava um investimento mensal inferior a um amigo meu, a um cliente meu que tem um poodle. O cara gastava mais com poodle do que eu gastava com o Big One. E eu hoje, com um aquário, né, de 1.000 litros, que é a Grande Praia, a Big Beach, cara, a conta de luz, etc., da minha loja subiu no conjunto da obra, saiu de 400 para 425, 430 reais. Subiu. Nossa, 30 reais. Então tá acontecendo alguma coisa comigo aqui. Porque a minha conta de energia lá do meu escritório, que no fundo eu tenho as minhas 2 estufas, esse mês é R$58. Por conta do frio, muito frio, aquecedor ligado ali, 24 horas, para manter todo mundo a 26 graus. Não uso lâmpada HQI, eu tenho tubular LED e nos mudários são T5 normal, né? E lá na frente, tem o aquário que o pessoal conhece aí, também aquecedor e lâmpada. Então me conta o que está acontecendo aqui, Albertão, porque troca comigo. Eu comprei um sistema que aquece o ambiente. É um aquecedor daqueles que você vai em pizzaria, em restaurante, tem um botijão de gás com um cano e um aquecedor. Cogumelo, né? Sim. Eu comprei um negocinho daquele, foi um investimento que valeu muito a pena. No mês que faltou gás e estava muito frio, eu fui lá e liguei os aquecedores das baterias. Eu devo ter uns 5.500 litros, eu não lembro agora a exata conta do volume de água de tudo que eu tenho na loja. E a conta saiu dos 400, que eu não tenho ainda a Big Beach, foi para 900 e tralalá. Olha. E uma pergunta então, aqui, as bombas são eletrônicas? Então, tudo bem, vamos pensar, né? Eu gasto os 400 mais o botijão de gás. O botijão de gás, para a minha loja, que tem uma área de 4x8, né, 32 metros quadrados, eu consigo aquecer no inverno de boa, nos meses mais frios, e dura um mês o botijão de gás. Tá. É algo em torno de R$100 o botijão, né? A questão das bombas, né? Isso é muito comentado. Inclusive, hoje eu conversei com um amigo nosso, porque o pessoal dá uma grande vantagem, uma grande prioridade às bombas eletrônicas. Não aquecem, são mais silenciosas e economizam. A economia real, que uma bomba eletrônica dá em função de uma bomba nacional, dessas tradicionais, Salobeta 2.000, 2.700, equivale a uma diferença na conta de luz de R$3. Eu fiz a conta com um rapaz que entende disso. 2, 3 reais por mês. É uma lâmpada de 3 watts, 5 watts acesa. Ou seja, não compensa comprar uma bomba de R$600 para economizar R$3 por mês, né? Qual é o impacto? O impacto é que o que aconteceu? Queimou a bomba da pessoa em questão, não tem o impeller, não tem peça, tem que comprar outra bomba. Ou seja, tudo aquilo que foi economizado ao longo de 1 ano, 2 anos, vai gastar numa bomba nova. Ao passo que as nacional tem um impellerzinho, 70, 80 reais, você vai lá, compra, está com bomba nova funcionando indefinidamente. É preciso tomar muito cuidado com essa falsa economia que aparentemente a gente tem, sabe? Isso aí é uma coisa que eu pondero muito, eu pondero demais. Além do que você paga mais barato no produto nacional, com garantia, e o principal de tudo, estimula o crescimento da nação. Eu sou muito a favor disso. Vamos lá, continuando as perguntas aqui. Plástico velho. Deixa eu ler alguma coisa. Eu vou ler para você aqui, ó, Plástico velho. Grande mestre Alberto, responsável por despertar a minha paixão pelos riffs, pelo meu brinquedo de 200 litros, que tem 2 anos. Eu estou te devendo aquelas crias de bailarinos. Algum dia eu consigo coletar. Cara, é verdade. Faz 1 ano já isso aí. Rapaz, mas eu nunca vi tanto camarão nascendo no aquário do cara, velho. Que é isso? Ficou a coisa mais linda do mundo. Bailarino pra tudo que era lado. Show de bola. Carcericultura, hein? Ó o Rafael Júnior 71 aqui perguntando se as lâmpadas nacionais que eu estou usando tá dando conta. O rapaz que trabalha comigo lá,
na minha loja, que me ajuda lá, o Rafael, até o momento em que eu não troquei as lâmpadas, que eu estava usando as lâmpadas velhas que eu tinha HQI, né? Que eu transferi os corais do Big One para a Grande Praia, para Big Beach, cara, vivia tudo encolhido, retraído. Eu pus 4 lâmpadas, aquela que eu menciono no canal, né? Certo. Enfim, não lembro agora o nome dela. Eu também esqueci. E a HQI azul, nacional. Paguei R$35. Espera aí, pode subir, filho, pode subir. O moleque chegou aí. Né? E R$35. Não, perdão. R$50 cada uma, R$45, R$50 cada uma. Cara, não deu 3 dias. Zoantos, sabe? Os manchos, todos. A minha chalice, as montíporas que eu tinha, os próprios calêndrios também, começou a brilhar, abrir, dava gosto de ver, tá lá. E funciona assim, tá funcionando, que é uma maravilha, as HQs nacionais. Pode usar sem medo. Deixa eu lhe perguntar, quanto é que você mantém o teu KH e o teu cálcio? Pro chalice, pra montípora? Sei lá. Tá bom. Não sei. Eu nunca medi nem o pH do Big Beat, eu não sei, juro por Deus. Não, tudo bem, né? Mas pelo menos tem uma ideia aí de onde a água vem. Deve estar. Olha que interessante, logo que eu estava para desmanchar o outro aquário, eu fiz umas medições básicas, porque eu vendi umas coisas para Belém do Pará, para um seguidor nosso. E aí eu falei, olha, eu estou te dando de presente uma muda de um coral que eu tirei da Big Beach, do Big One. Aí ele falou, Alberto, essa água que está aqui nesse saquinho é da Grande Praia, é do Big One? Eu falei, é sim. Ah, tá bom, só para saber. Rapaz, ele pegou e fez o teste de tudo com a água lá do... Aí o que deu? Olha só, hein? Nem eu sabia. Deu cálcio baixo, magnésio baixo, reserva alcalina, acho que estava em 6, sei lá eu que número que estava. E os corais, esqueceram de avisar os corais, porque eles não paravam de crescer. Realmente. Aí eu até brinquei, né? Eu falei, cara, não fala, eu não vou nem falar alto isso, eu não vou ler, porque vai que os corais escutam, né? Se eles escutam aí vai dar B.O. É capaz de se matarem, né? Pularem gente, eu não sei, eu não acho que é essa a questão que faz o seu aquário desenvolver ou não desenvolver. Eu penso que o primeiro grande responsável por isso, desculpem aqueles menos, né, os mais céticos, mas a energia do dono influencia demais. Isso é fato. As pessoas que são muito ciência, muito matéria, sabe, não entendem. Relaxa, tá de boa. Mas agora que você está falando isso daí, a minha pergunta pessoal, o olho grande pega ou não pega na aquário? Em você, em mim não. Então acho que não é energia, entendeu? Será que é energia do cara? Cara, é a lei da atração. Isso é lei da atração. Se você está vibrando no medo, você tem a intensidade do magnetismo. Isso é ciência, isso é mecânica quântica. É só estudar um pouquinho aí, tem um monte de matéria a respeito disso. Né? Isso já vem de muitos anos. O que eu temo me ocorre. Né? Quanto mais rezo, mais assombração aparece. Ixi, isso é a lei da atração, isso é fato. Isso não tem o que discutir, nem vou entrar nesse mérito. Mas é óbvio, se você pegar uma pessoa estressada, sabe, que a vida dela é uma bagunça, o aquário dela vai virar uma bagunça. Se o cara não se estabiliza emocionalmente, não tem como. Tudo é extensão, sabe? A casa vai ser extensão, o quarto vai ser extensão, os amigos serão extensão daquilo. A gente precisa se conscientizar muito disso. Eu, como cirurgião dentista de origem, né, de trabalho, que eu me formei, era muito comum. Eu tive um professor que ele foi muito feliz numa colocação que ele fez uma vez, que ele disse, cada paciente, ele era professor, Hamilton Navarro, não sei se ele está vivo ainda, não sei. O Hamilton Navarro, ele usava uma frase muito feliz, ele dizia, cada paciente recebe a prótese que merece. Ele era titular de cadeira de prótese. Então, sabe aquela dentadura, sabe aquela ponte, sabe aquele implante, o cara sabe vai aquela comer a maçã e a dentadura sai junto? Não é só a prótese que não vai. Nada na vida do cara vai. Nada.
Então, sabe? A gente tem que parar e falar, peraí, olha só, essa semana o Luciano, obrigado, Luciano, que me deu a Chromis, que está lá no meu aquário, Green Chromis, ele me ligou com umas questões, me chamou, falou, porque ele tem um Green Star Polyp que não está abrindo, fechou e tudo mais. Eu falei, tá, Luciano. Eu medi, Alberto, que eu não fazia teste, porque eu sigo o seu método, mas eu quero saber o que eu posso fazer para esse coral melhorar. Tá aí. Bom, eu vou fazer assim, Alberto. Me disseram que a reserva alcalina, que alta, que baixa, que 9 esforas, nada, blá, blá. Eu falei, Luciano, me diz uma coisa. Qual outro coral no seu aquário não está bem? Ele falou, não, é só esse. Eu falei, todos os demais estão bem. Então, e esse coral, qual é o histórico dele? Não, eu ganhei de um amigo, ele estava bem, nos primeiros dias colocou, ficou legal, depois começou a mirrar e não vai. Eu falei, ou seja, você tinha um paulistano que estudava em São Paulo, que a família mudou para o Nordeste, e o cara mudou com a família para o Nordeste e foi comer buchada. E o cara não está passando bem. Aí não entendeu muito bem a analogia, né? Eu falei, esse coral estava num outro local, estabilizado, acostumado com um determinado alimento, com uma determinada condição. Você tirou ele e levou para o seu aquário, da forma que você tirou essa criança e levou para outro estado, os alunos da sala dessa criança, do ambiente dessa criança, não vão passar mal com a buchada, mas ela vai. E aí aquela história que você quer, ao invés de você manter e fazer com que aquele coral se habitue, você está querendo modificar o ambiente para que todo o resto se habitue àquilo que o coral é, sem saber exatamente o que o coral tinha, como ele era. Mudança de luz, mudança de cálcio, mudança de parâmetros em geral, às vezes até a mudança de nutrientes. Cara, não é por aí. Relaxa, calma. Se for o caso, conselho que eu dou nessa situação, se assim permitir a peça do coral, fragmenta, corta ela e distribui vários pedaços dela em outros pontos do aquário. E verifique em qual daqueles pontos que aquele coral está melhor adaptado. E aí transfere a colônia maior para esse ponto. É a melhor coisa que você tem a fazer. Se não é possível fazer isso, se é um coral de pólipo único, né, uns manchos, alguma coisa assim, o que é que eu faço? Uma orelha de elefante? Muda de posição. Porque não é justo você pôr em risco a vida de todos os outros animais para tentar ver se você resolve o problema específico daquele coral. Entendeu? Então, isso a gente precisa ter cuidado, precisa ter cautela. E isso envolve a questão, voltando, né, que eu estava falando da energia do aquarista. Se você tem um bom senso, se você tem aquela questão de você ter a visão, a análise, né, de saber quanto o meu aquário está populado. Desde que eu fiz o último vídeo do meu aquário aqui de casa, não tive como mexer no meu aquário. Eu não tive como colocar coral aqui dentro, eu não tive como trazer peixe. Foi a mudança do Big Land, veio o ocorrido com o pessoal que está sabendo da doença do meu pai, sabe? E graças a Deus, muito trabalho, muitos orçamentos, muitas realizações sendo executadas, eu não tive tempo de mexer aqui. E aí, às vezes, as pessoas me cobram, né? Como me cobraram. Qual é o aquário mais top que você tem? Eu não vou mostrar o aquário mais top, isso é bobagem. O aquário mais top que eu tenho é de um cliente que não quer que ele mostre. Ou de um cliente que está feliz porque ele chega em casa, abre a garrafa de vinho, abre sua cerveja, senta na frente do seu aquário e vai curtir lá, um palhacinho. Não um aquário de 20 litros, sabe? Mas um aquário de 50, 60, 70 litros para frente. Me recriminaram quando eu mostrei um Yellow Tang no aquário de 70 litros do Nano da Aqua Show do Kaique, né? Já voou outros ares, já está navegando outros rios. Porque o legal é que o aquarista vai tomando consciência do respeito à vida, do Missuno. Eu e o outro somos um, e isso inclui o peixe. Isso inclui todos os seres vivos. E o Tami está de parabéns na frente em relação a essa preservação ambiental. É muito bom isso. Muito bom isso.
São poucos que realmente se preocupam com isso, e o canal Riff Marinho aqui, o BR, é pontual nisso, é campeão nesse aspecto, nas matérias e tudo mais. E o que acontece? O peixe cresce, graças a Deus, eu vou ganhar mais dinheiro, porque o cara vai querer um aquário maior e ele vai montar na Aquashow, porque ele viu que deu certo. Ele não ficou escravo, ele não ficou, sabe, psicótico com aquelas coisas todas. O método não é o único, eu repito constantemente isso. Não é o único que dá certo, mas com toda certeza é um dos métodos que dão certo. E a gente acabou até agora, não falou nada da rocha, né? Não falamos nada da rocha, mas vamos lá, as perguntas aqui elas estão chegando assim. Eu estava lendo aqui por alto, Albertão, meu é só polêmica. Por falar em polêmica aqui, o Samuel Lasnu do Japão, dando boa noite, chegou aqui. José Laurindo, vai Corinthians. Vilcis Marife, perfeita analogia, elogiando muito. Daniel Grangeira, lá do Rio de Janeiro, que vai estar também na terceira conferência, que é do LED for Riff, está com perguntas. O Jefferson Stutz está achando que o Olho Grande pega assim. Pega, Olho Grande pega. Umas 4, 5 achando que o Olho Grande pega para botar a figa aí no aquário. Faz uma amarração, sal grosso, né? É que o pessoal fala. Para quebrar o olho grande, coloca sal grosso. Gente, seu aquário é marinho. Eu vou botar sal grosso onde? Tá provado que isso aí não resolve. Não adianta. É mito, hein? Mas vamos lá. É mito. Aí o Samuel quer que você fale um pouco sobre baling caseiro. Vamos lá. O baling que eu conheço, melhor praia para coletar água em São Paulo, não sei. Não sei. Não vou me responsabilizar pela água que você coleta. Agora, se você pegar um barco, um barqueiro, 5, 6, 7, 10 quilômetros mar adentro, uma bomba que consiga puxar água aí a 4, 5 metros de profundidade, pode buscar. Tá? Mas praia, sorry. I don't know. Método baling caseiro. Nunca usei, não sei, e não me atrevo a falar de métodos que eu nunca utilizei. O que eu sei de baling é que o verdadeiro método baling, ele possui uns produtos americanos e tudo mais, não tem nada a ver com o preço dos kits de baling que a gente tem disponível no mercado. É diferente, sim, todo mundo sabe disso. Mas os que nós temos disponíveis no mercado funcionam. Porém, você fica atrelado a utilizar o método baling junto com a maletinha de teste, e não adianta ser teste meia boca, tem que ser coisa de qualidade. Se você optou por isso, você vai ter que investir em teste de qualidade. Porque não, pior do que não fazer teste, já que não fazer teste não é pior, é você fazer teste com teste ruim, de má qualidade. Então, isso é um tiro no pé, né? Eu já vi gente chegar desesperado, porque fez uns testes, e quando foi ver, o teste não era teste coisa nenhuma, não estava dando aquilo que deveria ser de fato. Portanto, assim, o método baling é um método extremamente eficiente. Mas se eu estivesse utilizando o baling no meu aquário da Grande Praia, o que eu já teria gastado até hoje era um ano de conta de luz. Certeza. Então, sabe, nada contra. Se você tem bala na agulha, como a gente brinca, se você gosta de fazer as medições. Eu tive uma fase dessa na água doce. Eu vivia lá, medindo amônia tóxica, medindo pH, medindo, sabe, dureza, reserva. Eu fazia todos os testes. Eu passei para a Guarda aqui. Eu fazia todos esses acompanhamentos, e eu percebi que chegou um ponto que eu falava, pô, se eu colocar tanto disso, tanto daquilo, é o que eu ponho sempre. Por que eu estou gastando dinheiro com isso? Então, se você tem essa curiosidade, se você acha legal, etc., vai lá, vai firme. Eu acho engraçado que tem cliente que segue o meu método e fala com medo de me dizer que está fazendo teste. Sabe? Esse cara, é isso mesmo, o cara tem. Ele tem aquele. Então, Alberto, assim, porque eu acabei fazendo o teste. Aí manda aquelas emotions, sabe, aquela carinha assim de. Meu amigo fez para mim, né? Meu amigo fez para mim. Eu falei, vai ser feliz, cara. Né? Vai ser feliz. Para de dar esmola por método Braille, né? Você sabe, né? Que é isso?
Vamos lá, aqui, ó. Mais 3 perguntas polêmicas aqui. O Marcelo Chaves quer saber o seguinte: sobre aquário marinho Body Bottom, aí tinha uma pergunta aqui sobre vou vodka, falar disso. vinagre, sobre vodka, vinagre e açúcar, se funciona. Tinha uma outra pergunta sobre sexto vidro, se funciona. E a do Gilson Siqueira. Alberto, explica a relação de nitrato e as mídias. Aí vem a história da vodka lá atrás. Vidro cerâmica. Sim, funciona sim o nitrato, a vodka e etc. Funciona, claro que funciona. Tem documentos, mais do que documentado isso na internet. Nunca usei, não vou falar a respeito. Mas funciona porque eu conheço quem usa, quem fez e deu certo. Porém, toma muito cuidado, porque eu conheço quem tentou fazer e matou o aquário todo. É o que mais está acontecendo ultimamente. Portanto, cuidado com a fonte. Referência bibliográfica. Cuidado com isso. Esse foi o primeiro do nitrato. O Barry Bottom. Né? O aquário sem cascalho, só as rochas e os corais. Alberto Bacelar, tá para nascer coisa mais feia do que isso. Porque eu penso que um aquário é uma réplica do ambiente marinho. Eu nunca mergulhei para ver um pedaço de vidro com um monte de coral em cima dele. Alberto Bacelar. Porém, pode ler lá, pode ler. Olha, presta atenção no que eu vou falar. Enquanto o método Berlim, você tem, depois de 3, 4 anos, uma TPA de 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, de 10%, o Barry Bottom faz você trocar 10% toda semana. Um skimmer bem dimensionado e, obviamente, como você não tem toda aquela formação de liberação daquela cama do Jauber que eu utilizo, o pH ácido quebra a molécula, libera cálcio na água, libera reserva alcalina, libera todo um processo químico de equilíbrio natural. Você vai ter que compensar isso de que forma? Produtos químicos consumidos em mais excesso, mais TPA, mais atenção, sifonar, ou seja, é a tua praia virar escravo do aquário e ter o aquário como uma preocupação? Você acha isso legal? Seja feliz. Não é, eu não gosto. Acho feio e não gosto. Não vejo justificativa nem financeira e nem visual para isso. Barry Bottom. Ao menos que vodka, seja só masoquista, né? Sexto vidro. Das mídias. Sexto vidro, lógico que funciona, cara. Bem legal. Mas não é o único método que funciona. Eu tenho aqui no meu aquário, funcionando há 9 anos, 10, 12 centímetros de queda no canto direito e a subida do outro lado com uma bomba no meio. E funciona, tá? Então, sexto vidro é legal, vale a pena? Sei lá, vale. Se você quer fazer, você acha que é legal. Isso não é isso que é sucesso e insucesso em aquarismo marinho. As pessoas se prendem muito. Eu vejo mais ou menos assim, ó. Se a gente comparar o aquarismo marinho a um ovo frito, isso é inédito, hein? Aqui nessa entrevista. Se a gente comparar ao ovo frito, nós teremos a gema como a essência da biologia, aquilo que não muda nunca. Gravidez 9 meses, ciclo do nitrogênio 30 dias e por aí vai. Tá? E nós temos a clara os diversos métodos. Os Merlins, Elvit, Balin, sexto vidro, sistema baço, sistema aquashow e por aí vai. Tudo isso é periférico. Tudo isso não vai dizer se vai dar certo ou vai dar errado, porque existem provas disso funcionando que dão certo. Portanto, contra fatos, não há argumentos. Tá? Nitrato. A questão das mídias. Muita gente veio me questionando sobre isso. Mídia é muito legal. Um aquário de água doce pequenininho, onde a TPA, troca parcial de água, ela é fácil de ser realizada, e você não tem muito espaço físico, você não tem SAMP, você não tem local para colocar elemento filtrante, você não tem substratos suficientes para que você tenha um potencial de óxido de redução, casas, abrigos, para que as bactérias cumpram as suas devidas funções. Aí o que é que você faz? Joga as mídias. Porém, a mídia ela é porosa. Então, no centro das mídias, você tem uma alta taxa de água com oxigênio, com bactérias aeróbicas. E é sabido, cientificamente, biologicamente, que isso vai
Amonização, amônia, nitrito, nitrato. Enquanto tiver oxigênio, parou por aí. Então, toda a mídia, toda a cerâmica, ela é, por natureza, um transformador, um produtor, melhor dizendo, de nitrato. Para se remover esse nitrato do aquário, aí existem diversos métodos. Entre eles, o uso de produtos químicos, o uso de mediadores químicos, o uso de TPA, etc. ATS, Scoober, Risol. Sim, também. Qual é a outra opção? É dar condições naturais para que o ciclo continue. Porque na natureza, o planeta possui zonas aeróbicas e anaeróbicas, tanto no ar como no mar. No mar, nós temos isso no interior dos substratos, a serem eles rocha viva, cascalho. Então, no interior do cascalho, quando existe uma região anaeróbica, o nitrato, pela lei da atração, magnetismo, etc., ele é transformado, ele é denitrificado, por bactérias denitrificantes, transformando-se em nitrogênio gasoso e evaporando. Com isso, você baixa o nitrato, e não só o nitrato, outros produtos, outros compostos cumprem a mesma função nas chamadas zonas anaeróbicas. É assim que funciona quando um corpo é enterrado e é colocado em decomposição embaixo da terra. Você livra aquele corpo do oxigênio para que as bactérias consigam fazer todo esse processo natural. Eu gosto desse método, porque ele me traz uma quantidade de troca parcial de água muito inferior a qualquer outro método. Entendeu? Por isso que ele é legal. Então, a mídia, se você... Eu tive um cliente meu que me ligou, porque nitrato não abaixava um aquário de 300 litros, ele tinha acho que 4, 5 quilos, ele me mostrou a foto do SAMP, metade de um SAMP de 1 metro estava cheio de cerâmica, Ciporax e Companhia Limitada. Falei, você quer baixar seu nitrato? Tira isso fora. Mas tira fora. Vá por mim, tire fora. Ele, Alberto, impressionante, em 2, 3 meses, zerou meu nitrato e a minha TPA reduziu muito. É óbvio, é só pensar, gente. É só pensar. Então, num local, num país onde você tem, por exemplo, no Japão, isso é muito comum, surgir as cerâmicas e tudo mais, você tem os aquáriozinhos pequenininhos e você faz TPA de água da torneira com um bom condicionador, etc. Beleza. Mas, velho, um aquário, sabe, não faz sentido usar cerâmica em aquário marinho, em todas essas questões aí. Realmente não vejo sentido nisso, não vejo motivo nisso. Tá? Por aí. Vamos lá. Bruno Monteiro, Alberto, no meu aquário eu coloquei alguns corais mais resistentes e eles abriram. Estão bonitos, mas quando eu coloco o hammer, que é um pouco mais sensível, eles morrem. O que eu devo fazer para o meu aquário que tem 6 meses? E aproveitando, perguntaram também aqui sobre o que fazer para resolver a cianobactéria. Eu vou primeiro na cianobactéria. Eu sempre fui contra a utilização de medicamento. Mas dependendo do nível de cianobactéria, eu tenho um vídeo meu, respostas a questões anteriores. Peço que essa pessoa que me perguntou depois me chama no WhatsApp, aí eu passo o link. Eu não tenho como fazer isso agora. Mas cianobactéria, a gente tem aquela situação em que ela é normal, controlada e faz parte do sistema, principalmente nos primeiros 6, 8 meses do aquário. Se é além disso e a quantidade de ciano está fora do padrão, primeiro de tudo, descubra a causa dos nutrientes e corte. Provavelmente você está usando água só passada pelo deionizador e no seu caso não está funcionando. Procure um reverso osmose, faça um tratamento melhor da água. Muito provavelmente você está alimentando demais o seu aquário. Essas questões paliativas de aumentar a circulação. A circulação ela é aumentada, não tira a cianobactéria. O que aumento da circulação faz é com que a ciano saia do aquário e caia no sistema de purificação física, detritos, e seja removida e retirada dessa forma. Então, você não remove, você não combate cianobactéria com isso. Tá? Outra coisa que é muito importante, a questão da cianobactéria está nessa... Uma vez controlado tudo isso, eu utilizo antibiótico gram-positivo, acho que é 1 grama a cada 100 litros, eu não me lembro agora a posologia, desculpe, tá? Nessa hora,
sem chance. Mas eu posso informar depois. Então, para cianobactéria e para planária, hoje eu não vejo nada assim mais legal e eficiente, desde que as outras condições estejam realmente controladas, do que a utilização de medicação, tá? Infelizmente, no Brasil, o uso de remédios em aquário é muito difícil, porque a legislação brasileira impede o uso de antibiótico, e não tem médico para receitar isso. Enfim, a gente trava esses problemas muito sérios. A questão anterior, que eu ia responder antes, era o que mesmo, Tam? Desculpa. Peraí, deixa eu ver aqui. Voltei. Antes era cianobactéria e o Hammer, que o Hammer, quando coloca o Hammer... Tá. Então, eu seria leviano de te dar orientação numa situação como essa. A gente precisa ver o conjunto da obra, quanto você faz de TPA, a idade do aquário, circulação, iluminação. Um aquário de 6 meses, em teoria, se está tudo certinho e você montou e seguiu todos os passos a passo, o skimmer está bem dimensionado, a circulação está bem dimensionada, a circulação, a iluminação está bem dimensionada, era para estar dando mudas já de um coral como esse. Então, assim, é muito difícil responder isso dessa forma, me desculpa. Sobre o ATS, se eu vou colocar ATS na Grande Praia, o Luiz Mota pergunta aqui, não, eu estou usando, eu estou fazendo uma pesquisa in vitro, né, na Grande Praia, eu chamo de Rhizophyra scrubber. Se aqui existe isso. É um scrubber feito com risóforas. E está dando conta do recado, assim como deu conta do recado no Big One, e assim a gente está tocando, tá? Eu não consegui ainda, por uma questão de logística financeira, inclusive, de colocar na Grande Praia coisas a mais. Eu já estou com vários outros peixes nacionais, inclusive o Coerelos está indo muito bem. No próximo vídeo vocês vão ter oportunidade de ver isso aí. Tá bom? Tá. O pessoal aí da Aquarismo Jumbo chegou chegando. Fala aí, João. Paulo Sérgio Marinho, também é top. O Aquarismo Jumbo também está na área aí. Também estarão presentes aí na terceira conferência de Aquarismo e Meio Ambiente, dia 10 de novembro, Teatro MC. Últimas vagas diretamente aí no Mercado Livre. O Jeff pergunta o seguinte, que além do Nopox, né, matar todo mundo aí, o esquema da vodka com vinagre e o açúcar, o Jeff está falando, pode ter uma grande perda, inclusive, na coloração dos corais. E alguém perguntou aqui, deixa eu ver aqui, o Frank Costa, se o Jaguar satura. E o Luiz Moder, dica de layout para um boi UTL 550. Para o boi, daí você assiste o vídeo Zonação. Você vai ter bastante ideias de como fazer o layout dele. O Jauber não satura nunca. Bom, nunca é tempo demais e para sempre não existe. Né? Eu garanto a você que pelo menos por 14 anos e meio ele não satura. Que é o que eu penso que eu tive de maior tempo e sem ter que mudar o aquário, você tem que sair de um lado para o outro. Então, não satura. O Jauber, ele é autossustentável, não tem por que saturar. Porque o que você põe de alimento, o que você põe de produto, ele é consumido pelo sistema. Então, não satura. A perda de coloração dada pela vodka e por qualquer outro fator, isso é causado pelo estresse na zooxantela, tá? Toda vez que você muda as condições ambientais de um aquário, a zooxantela, uma vez estressada, uma vez incomodada, e é ela quem dá cor ao coral, ela simplesmente migra. Ela sai do coral e procura outro hospedeiro, outro local para fazer a simbiose que ela realiza com o coral. Então, muito provavelmente, essa questão se dá talvez pela toxicidade. Como eu nunca utilizei esse tipo de coisa aí nos aquários, nos meus aquários, então não posso te afirmar cientificamente, mas isso é fato. Uma vez estressado o coral, o ambiente, a zooxantela sai fora. A zooxantela saindo, perda de cor. Tá? Aqui o rapaz pergunta, aspirar, o Leandro Debs, Procópio, aspirar ou não aspirar o substrato? Tem que aspirar, pouquíssimos aquaristas fazem isso.
o Serginho, né? Faz isso aí lá na Vila dos Corais, da Starfish, proprietário da Vive. Grande abraço, Sérgio, gente boa. E tem fundamento, tem relação sim o que ele faz, o resultado é excelente. Eu nunca fiz e tenho bons resultados, excelente qualidade, então depende. Talvez se um dia eu começar a fazer, eu verifique que houve um benefício no sistema e daí para frente eu vou fazer. O que eu sugiro, testa, mas faça do jeito certo. Assim como quem vai usar vodka, etc., faça do jeito certo. Procure nas informações dos vídeos do Basso, enfim, de quem utiliza e tem know-how e tem conhecimento no assunto. Porque o Serginho, aqui no Riff Marinho, tem um vídeo dele, né, Tamit? Ele é bem sim, claro, aí ele mostra para fazer, sai uma lama, hein? fazer por setores. A galera vai, e não é para afundar até o fundo, sabe? Mesmo quem tem a Jalber, pode fazer sim. Porque você não vai afundar 14, 13, 14, 10, 15 centímetros, você vai afundar 2, 3 centímetros, sabe? É aquilo superficial. E isso também deve ser feito da mesma forma no aquário de água doce, não é só o marinho que é feito assim, não. E o doutor Leandro aí continua com a pergunta, Leandro Debs, Procópio, o seguinte, fale um pouco sobre ozônio e UV. Agora é polêmica. Não é polêmico, não. Não, tá tranquilo? UV. Se você está com... Você instala o UV quando normalmente, 99% das vezes, você tem problema com alga. Se você está com problema com alga, corte a fonte. Simples assim. Quem usa UV porque está com problema com alga, está testando embaixo. Não tenho capacidade, não tenho conhecimento. UV não é para matar alga. UV como preventivo, principalmente no aquário de muito peixe, etc., para trazer uma qualidade melhor da água, evitar parasitas, principalmente em quarentena, hospital, perfeito. Mas UV no aquário, sabe, especificamente para combater alga, sorry. Pera só, eu vou ter que fazer advogado do diabo agora aqui. Porque, assim, eu lembro que no meu tempo... No meu tempo, não. Há uns 7, 8 anos atrás, estava uma febre de filtro V, né? Inclusive, eu juntamente com o Dr. Mário, eu defendo que aquela bibliografia, aquele estudo que tem, que diz que o filtro V, ele vai funcionar se você fizer aquela conta da potência da sua lâmpada com o fluxo de água que ele vai passar, e tem uma tabelinha, então você tem que usar uma bomba ali, vai de 1.000 litros hora, litros, para passar naquele fluxo. Se passar mais rápido, não vai resolver. Se passar mais devagar, não vai resolver. Isso daí é uma conta que fizeram. Tá? Aí, o que eu fico bravo? Mas não, deixa eu só completar aqui. Ó. O que eu fico bravo? Tem muito aquarista novo que vai lá e compra o filtro V para solucionar as algas. Se a gente pegar caixas de filtro V de grandes marcas, Alberto, está lá escrito em letras garrafais, resolve problemas de alga marrom, alga verde, compre o filtro X, que ele funciona. Então, eu acho que isso aí, entendeu? Eu vou chegar. Aí o que acontece? A natureza não desperdiça nada. Tudo isso que você falou é relacionado a como calcular a potência adequada ao meu aquário. Exatamente. Agora, necessitar disso para matar alga marrom e água verde vai levar você a criar... Você vai tirar aquilo que está causando a alga verde, a alga marrom, ou você vai continuar com um input de matéria orgânica que estava causando isso? Continua o input. A natureza desperdiça? Não. Se isso está sendo aproveitado para crescimento de alga, que era um método que o sistema encontrou de tirar isso, vamos pensar assim, você está com problema de alga porque você tem silicato, ok? Aí você bota o filtro e não para de introduzir silicato no sistema. Aquele silicato estava sendo removido pela alga. Você matou a alga, você criou mais matéria orgânica que é a própria alga morta e continua com o input de silicato, ok? Certo. Até que ponto o sistema vai ser autossuficiente ou suportar essa taxa de silicato? Fica a pergunta no ar. Aquela expressão, crash,
Será que isso não pode acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Porque se você continua com o mesmo método e utilizando o V, pode ser que não aconteça nada. De boa. Mas assim, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque você corre o risco de estar levando o seu aquário a um colapso irreversível. Tá? Aproveitando isso que você está falando do crush do sistema, ontem nós falamos com o Sérgio Gomes aqui, a síndrome do aquário velho. Aquário aí com 4, 5 anos, você tem pico de nitrito e nitrato que nada resolve, ninguém consegue resolver aquilo. Teria uma relação com isso que você está falando agora, né? Será que esse aquário aí não tem filtro V, não tem um monte de coisa que o cara não resolveu a entrada, a fonte do produto? E aquilo está acumulando e ele não tira? Assim, não tem milagre, né? Eu sempre falo e sempre digo, nada que está dentro do aquário existe sem você ter colocado. Se tem amônia, se tem nitrito, se tem nitrato, se tem silicato, é tu que está pondo, criatura de Deus. Não tem outro. Então tá. E o ozônio nessa história toda fica onde? Não fica. Ozônio é uma coisa muito legal, está entrando agora. Eu prefiro observar, eu prefiro acompanhar. Eu tenho tido excelentes resultados com meus aquários sem a utilização do ozônio. Pelo menos para o tipo de coral, que muitos dizem que não são tops. Gosto não se discute. Eu gosto, dá licença de eu gostar dos meus aquários. Bertão, o melhor aquário é o nosso, né? O doutor Mário já dizia isso. É coisa melhor do que o seu aquário? Literalmente, não é o do vizinho, não. Pelo menos na minha vida, no meu caso, as melhores coisas são aquelas que eu conquisto com muito esforço, não sacrifício, esforço. E assim, o ozônio é legal, sim, é legal. É uma coisa que parece funcionar muito bem. Não sei, economicamente, não estou, assim, a par disso. Eu, como lojista, inclusive, estou aguardando, estou até em contato com alguns fabricantes, fornecedores, mas uma coisa é certa, os últimos que a gente tem visto, o custo não está ainda uma coisa muito acessível à realidade nacional. Vamos aguardar. Tudo indica que será, talvez, provavelmente, alguma opção legal. Mas, volto a insistir, o ozônio, ele limpa a água, mas se você continua colocando o produto que está sujando, você está remediando. O V e o ozônio são remédios e não soluções. Busque a causa, combata a causa. Entendeu? Eu sou mais dessa filosofia. Ok? É o que o Leandro está falando aqui, que o ozônio e o V não deve ser profilático, né? Então, sim. Aí. Bom, é o Diego Henrique Tavares falando, boa noite, mestre Alberto. Diego Henrique de Crateús, no Ceará. Fala um pouco sobre a temperatura, qual o mínimo e o máximo que eu posso deixar o coel, lembrando que a região aqui é muito quente. E tem uma outra pergunta aqui, para um aquário padrão do Kiko Lins, 200 litros, qual HQI você indicaria para mim? Obrigado. A gente usa a relação de 1 watt litro, né? Em teoria, 3 vezes 7, 21, 3 lâmpadas de 70 watts estaria dentro do padrão. Se você usar 2 de 150, vai estourar. Então, a gente utiliza as de 70 watts e coloca a régua de azul royal. Da temperatura, o que mata mais, muito mais mata os corais, que traz problema para o coral, do que a temperatura alta, que também faz mal, claro. Eu diria que até 28,5, 29 eu já tive bons resultados com excelente qualidade, né, de preservação. É a mudança de temperatura. Então, se você tem... olha que interessante, porque lá, durante o dia, a temperatura chega aos 29. Aí, para baixar à noite, a temperatura vai para 26, 24 graus, 25. Aí o cara joga os ventiladores e a temperatura cai de 29 para 26. Esses 2 graus, 3 graus de temperatura da diferença entre dia e noite é que vai matar o coral. Então, ele vai ter que ter um aquecedor para que de noite ele não deixe a temperatura baixar de 28, 28,5. Porque se ele encontrar a estabilidade, o organismo acaba encontrando um ponto de equilíbrio. Porém, isso é uma questão de experimento. Isso a gente só vai ter a comprovação disso no decorrer e na colocação.
começa com alguns corais mais resistentes, vai fazendo a aclimatação térmica, químico-física, né? Do negócio, físico-química, e aí procura manter o aquário numa temperatura estável, porque eu vejo muito isso. Aqui eu não preciso de aquecedor. Quanto é a temperatura do aquário à noite? Ah, no inverno chega a 26, 25. E no verão de dia? 29. Vai morrer. Não pode baixar, porque o que está matando é isso. Então, a estabilidade muitas vezes é o segredo, entendeu? Pois é. Vamos lá. Outra próxima pergunta aqui. Banda Cártula Música ao Vivo, que também estará presente na terceira conferência. Vai fazer um show de encerramento para o pessoal que estiver lá. Vai ser no finalzinho do evento, 1 hora de show. Bom, eu canto, hein? Vocês já viram que eu cantei a música lá no vídeo que eu fiz pro meu pai? A trilha sonora sou eu cantando em tudo. O pessoal perguntou, achou que eu só cantei no finalzinho. Não, eu cantei a música toda, a trilha sonora é minha. A música toda, então eu vou pedir uma música aí. Você tem direito. Terceira conferência, 3 conferências, pode pedir uma música. Canta aquela pra gente lá. O pessoal da live aqui, que música que vocês querem ouvir o Alberto cantar na conferência? Compromisso aqui assumido no canal Riff Marinho. Manda levar um violão e, por favor, não vai me pedir Calypso, que eu não vou cantar, não, tá? Calypso não, canta aquela do Roberto Carlos, a Estrada de Santos, as curvas da Estrada de Santos. Essa eu Você conhece também? Conheço, meu pai gostava muito também. Pô, essa música é demais, eu gosto pra caramba dela também. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Éder G. J.I. Machado. Grande professor Alberto Bacelar, eu uso o HQI por seu incentivo. Seu método de aquarismo é o melhor, amigo. Parabéns. Daniel Grangeira. Você comentou que retirando as cerâmicas o nitrato diminui após falar das zonas anaeróbicas. Então, qual seria essa relação? A relação é que quando você tira o nitrato, parte-se da premissa, eu estou falando que você está utilizando um método seguindo aquelas quantidades, a posologia do método Berlin. 15% do volume da vitrine em rocha, uma camada grossa de cascalho. Se você tem substrato suficiente para crescimento de bactérias anaeróbicas, o nitrato vai abaixar naturalmente, porque você vai retirar aquilo que formava o nitrato. Entendeu? Então, a relação é simples, a relação é muito simples. Você remove locais onde vai crescer mais bactérias aeróbicas e promove um aumento de condições de crescimento de bactérias anaeróbicas. É simples. Não há muito o que falar a respeito disso. Tá. Aí tem mais uma pergunta aqui peraí, de quem que é? Do Marcelo Bertolucci. Alberto, fala pra gente um pouco sobre rochas naturais e outros tipos de rochas. Deve ser aquela pergunta lá, o pessoal está fazendo rocha com cimento branco e areia, o pessoal, em vez de usar substrato, está concretando o substrato. O que você fala pra gente sobre isso? Desde 1979, eu montei em 84, 79, que eu vi essa questão de já se tentar fabricar rocha artificial e tudo mais. E eu tenho aquele livro, eu tenho aquele vídeo no meu canal, Aquarismo Marinho e Preservação Ambiental. Certo. Assistam. Nesse vídeo eu falo sobre essa questão do impacto ambiental da utilização da rocha viva como fonte de montagens de aquário. Eu até brinco e pergunto, você acha que se todo mundo no planeta, todo mundo, 7 bilhões e tralalá de pessoas, resolvesse montar um aquário de 250 litros, e qual o impacto que isso causaria aos recifes de corais do nosso planeta? Se a sua resposta eu acho que acabaria os recifes de corais, mude de hobby. Porque não pode. Você tem que ter um hobby que seja sustentável. E a partir do momento que eu estou ensinando para você utilizar um produto que vai deteriorar o planeta, opa, onde é que eu estou com a cabeça? Percebe? Então, o impacto ambiental, quando feito de forma correta, o uso correto, a extração correta da rocha no local correto, da forma correta, é zero. Não há impacto ambiental nenhum.
tanto que não é proibido a coleta de rocha. Desde que você tenha autorização do IBAMA, que você seja credenciado, que existe quem faz, quem vende com nota e tudo. Então, é uma questão de burocracia, de documento, e não de crime ambiental. Ok? É diferente. Porque se fosse um crime ambiental, não tem essa que você paga a taxa, paga coisa, se cadastra e pode fazer o crime. Porque, pensa, se eu me cadastrar no IBAMA, blá, 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 aí eu posso matar meu vizinho. Porque aí não é mais crime. É caça, né? Percebe onde eu quero chegar? Então, muito cuidado, muita calma nessa hora. É como o uso de cascalho de alimeda, que as pessoas tanto condenaram durante muitos anos, eu utilizo há anos, utilizei, e que não posso mais utilizar por causa da proibição. Isso é o maior tiro no pé que o sistema brasileiro dá, a preservação. Porque a alimeda é a morte da alga. E a morte da alga é um scrubber, é um ATS. Tem nutriente na água, cresce mais alga do que devia, ela morre, vai para a praia, retira. Você tem que limpar o ATS. É um método, um processo de limpeza natural que a gente promoveria com a permissão da retirada da alimenta. Mas existe uma leitura errada, uma visão errada. Sabe aquela história de que você olha assim, o sol, ele nasce no lado lá, no nascente, né? E se mexe e vai até o poente, não é isso? É isso? Não, não é não. O sol está parado, é a Terra que está girando. É mais ou menos por aí. Aí a conclusão que eu chego é a seguinte: o pessoal só fala de quem morre e não fala de quem nasce, né? Então, de um jeito básico, até meio que grosseiro, a conclusão que eu cheguei, você falou isso daí, é que a gente tem mais rocha do que aquarista. Procede, Albertão? Uxi. Se cada habitante do planeta pegasse o Recife da Austrália para montar um aquário, ia tirar 0,3, 1/3 de milímetro de altura do Recife de coral, de rocha, para montar um aquário para cada habitante do planeta. Só da Austrália, ia sobrar todos os outros recifes de corais do mundo. O impacto é zero, não existe isso, não. Aí eu vou ter que falar uma coisa aqui, aproveitando a liberdade que nós temos, do seguinte, tanto você como eu, a gente fez vídeo falando sobre política, e acho que mais um outro canal fez. O pessoal fala assim, pá, mas o que tem política a ver com aquário? Agora vocês vão falar de política. Aí nós vamos falar de política assim, sabe por quê? Eu vou tomar liberdade e vou falar aqui, porque isso que o Alberto está dizendo sobre a extração da rocha, então o IBAMA autoriza a estar fazendo a extração. Enquanto a gente tiver isso na mão de uma empresa, duas empresas, acaba alimentando o quê? O mercado negro que tem ali o extrativismo, né? Ilegal, porque as pessoas querem, a empresa legalizada ela não pode estar coletando isso, porque não está suspensa a autorização, e aí eles compram na mão daquele cara que vende sucóral, estrela vermelha, cavalo marinho, né? Ele compra dessa turma aí. E aí eu falo o seguinte, Bolsonaro, que eu acho que vai ser eleito presidente, vou ter que falar isso para vocês, eu vi alguma coisa na Globo, eu vi alguma coisa no veículo de comunicação que ele vai dar um jeito no IBAMA, que ele falou que ele vai facilitar tudo isso. Ele disse isso quando ele falou que ele ia autorizar a caça. Quer dizer, eu acho que caça não tem nada a ver com aquarismo, porque aqui a gente não tem nada a ver com caça. Mas, se o IBAMA tiver uma melhor flexibilidade por conta do novo governo, o governo do Bolsonaro, com promessa de campanha, então certamente vai melhorar o quê? Nós vamos ter mais rocha coletada, vamos ter mais estudo ambiental, de impacto ambiental. Teremos o quê? Outra coisa importante para vocês aí, pessoal que tem loja, quer ter loja, é a parte de documentação, que a gente sabe que é muito documento, é muita burocracia. As coisas no IBAMA, elas não andam, elas não caminham e você não pode trabalhar. E as licenças, muitas delas, duram 6 meses e você tem que renovar de 6 em 6 meses. Então, isso daí é um assunto importante para você que está vendo o vídeo, que está aqui no canal, está ao vivo. Quando a gente fala em política, vocês conseguem entender o impacto que tem? Vocês devem saber o quê? Que desapareceu o coral importado, não, Alberto? Não tinha mais coral importado. Por conta nossa,
Tá difícil de arrumar peixe, tá difícil para tudo, cara. Por conta do quê? Por conta do IBAMA, por conta de toda a burocracia Do sistema. do sistema. Então, você, aquarista aí, pensa, reflete isso que eu estou dizendo, que o Alberto fala também. Política tem sim, tem muito a ver com o aquarismo, com a sua vida dia a dia, com a casa que você vai comprar, com o carro que você está trocando e com aquele jantarzinho de final de semana. E acho que faz tempo que o pessoal não vai, porque está tudo muito caro e a crise está aí. Seguindo nas perguntas, aí, Albertão. Até que hora que nós vamos? Até a hora que você quiser. Que hora que você quiser falar parou. Vamos dar mais 10 minutos que eu tenho coisas a fazer. O Boca está ganhando de 4-0 do Palmeiras, viu? Não é nada, tá 0-0. Vamos dar mais uns 10 minutinhos e a gente encerra. Pessoal, últimas perguntas então, hein? Vamos encerrar a live aqui. Qual que você vai agora aqui? Vampiro doidão. Atrasei, mas cheguei. O que você acha da biopellets? Não uso biopellets, nunca usei biopellets, não vou mencionar. Peixe palhaço, filho junto com juvenil. Cara, tem umas coisas que assim são muito pontuais, né? Realmente não são perguntas que eu possa responder, porque vai depender de um monte de coisa, depende do tamanho do aquário, depende da quantidade de rocha de tocas, etc. Então, a gente coloca às vezes, eu já tive caso de colocar em aquários pequenos peixes que já estavam lá pequenos e coloquei um peixe maior para não dar briga, e o peixe pequeno matou o peixe grande. Tanto que aporrinhava a vida do peixe, beliscava, e não deu tempo de tirar no outro dia. Eu falei, deixa a noite aí que está escuro, né? No outro dia o peixe estava morto de estresse. Então é difícil, né, responder coisas assim. O que mais vem aqui? O J. Júnior Aquarista está perguntando aqui, mas e as rochas feitas com cimento? O que você acha? Eu acho horrível, acho que não presta. Acho que não vejo sentido. Mas tem alguma função no aquário ou só de deixar... Todo substrato no aquário funciona como abrigo para bactéria. O problema é que a rocha, o cimento, ele é compacto, ele é maciço. Se você pegar uma peça de Zanzibar e uma peça de rocha viva brasileira, você vai ver o que eu estou falando. Um pesa muito, porque ela é compacta, ela não tem poros suficientes. Se não tem poros, você não tem aquela dinâmica, aquela facilidade que a gente tem no caso de uma rocha com mais zona anaeróbica, entendeu? E aí não cria bactéria, ela fica aquele bloco que não vai servir para nada. É como se você tivesse colocado uma bola dentro do aquário. Você vai ter a superfície lisa, dentro tem ar, mas não entra nada, não bloqueia, não cresce nada, só está ocupando volume. Então, não faz assim, não vejo, né? Para que isso? Tá, é para economizar? Então, ao invés de você montar um aquário agora, guarda o dinheiro, espera 6 meses, 10 meses, 1 ano e monta com rocha de qualidade. Faz no tempo certo. Essa questão de que hobby, entenda uma coisa, pessoal. Hobby é uma coisa que você faz para se divertir. E num país que está passando pelo momento que o Brasil está passando, a gente precisa entender que as pessoas, antes de terem peixes no aquário, elas precisam ter peixes no prato. Entendeu? E se você está numa condição financeira que não permite ainda que você tenha aquilo que a gente chama de condições mínimas para trazer aquele habitante, aquele conforto ambiental que ele precisa, poxa, calma, curta o comprar os produtos aos poucos. A rocha ela tem prazo indefinido de validade. Você compra uma rocha viva, você tira ela, guarda direitinho. Quando você for montar um aquário, 30, 60, 70, em 4, 5, 6 meses ela está como se ela estivesse no mar há 400 mil anos. Então não estraga, é produto que não é perecível. Pega isso aí, compra 1 quilo, 2 quilos, compra uma peça, 2 peças, sabe? Comprei a rocha, agora vamos pensar nas bombas de circulação, vamos pensar na iluminação. Faz a coisa bem dimensionada, não faz puxadinho. Aquário, quando você faz aquário à base de puxadinho, você vai ter prejuízo em cima de prejuízo. Quando você faz tudo certo, seguindo um método, da melhor forma possível,
morre bicho. Vai dar problema, né? Porque morre no mar. Porque morre. Na natureza morre também. E morre muito mais na natureza do que no aquário. As pessoas muitas vezes não entendem isso. A expectativa de vida, o tempo de vida de um animal selvagem na natureza, de um peixe, é menor do que no aquário, do que no cativeiro. Porque ele não tem predador, ele tem controle de ambiente, ele tem tudo. Isso é fato. Então, muito cuidado em você querer adiantar os passos, sabe? Não, eu vou montar agora. Eu vejo muito isso. Eu vejo aquário de 200, 40, 50, 200 litros, com 2 morrinhos de rocha. Você não vai ter o potencial de óxido de redução necessário para o sistema funcionar. Aí o que você vai ter que fazer? Tudo aquilo que você não investiu numa quantidade de rocha adequada, tu vai gastar com troca de água, com produto para limpar, com mais carvão ativado, sabe? E morte de peixe desnecessária. Morte de coral desnecessária. Então tem que ter paciência. Não tem outro caminho. Paciência, paciência, paciência e conhecimento. Tá bom? Vamos lá, para a gente finalizar aqui, ó. Vamos fechar, né? Vou fechar aqui a live. Markson, manda um abraço para minha prima Paula Vadão. Isso não é uma cacofonia, não? Não, acho que não. Paula, vou falar separado. Paula, um abraço para você, a Paula, de sobrenome cujo dizem aqui Vadão. Um abraço. Bom, o Rodolfo Emílio parabenizando aqui, live show, muito top, parabéns a vocês pela live. Bom, aqui o Márcio, ó, a última pergunta aqui, ó, do Márcio Flávio. O que pode levar ao fechamento de alguns zoantos em um aquário já estabilizado? Eu penso que zoantos, em particular, a experiência própria que eu tenho, na maioria das vezes é pior do que SPS, cara. O bichinho que às vezes entorta e não vai, às vezes vai que nem água e você não sabe por quê. Mas na natureza, pelo menos os zoantes que a gente tem o hábito de observar, eles não é comum eles abrirem muito. Porque quando você tem muita luz, os zoantos ele abre para ter uma quantidade suficiente de luz para que transforme aquele alimento particulado, que é um dos animais, um dos corais que come muita partícula, né? Porque ele é rasteiro, então ele come sedimento por precipitação, então ele gosta mais de alimento do que aqueles corais que comem na correnteza. Então, ele precisa transformar a matéria orgânica dele. Para isso, quem faz isso é a zooxantela, com a simbiose. Ele abriu um pouquinho, entrou um pouquinho de sol, a zooxantela trabalhou, limpou o coral e não precisa abrir mais. Quando você tem, às vezes, um déficit de iluminação ou um déficit de alimentação, ele costuma, às vezes, abrir muito mais para compensar isso. Então, nem sempre um aquário que tem zoantes que não abre muito significa que é um aquário que está com problema. Às vezes é o outro lado da moeda. Às vezes o cara está achando que o zoante está muito bem alimentado, a iluminação está mais que suficiente, e ele não tem muito por que fazer a abertura maior. Veja isso quando você anda nas piscinas naturais, quando você viaja, né, no Nordeste, o pessoal daí vai confirmar isso. Quase todos os zoantes estão fechados. Na maré baixa, eles ficam lá fechadinho, meio-dia, aquele solzão, e eles estão fechados. Em compensação, à noite, explode para absorver o plâncton, o zooplâncton. Então, assim, eu realmente, zoante é um negócio meio chato. É muito chato. Eu já vi casos meio que inexplicáveis. Eu já tive colônia de zoante em 2 aquários distintos aqui de casa, que estava bonito, eu levei para o Big One, não foi. E vice-versa. Zoante que lá estava lindo, eu trouxe um pedaço e aqui não foi. É muito comum com Xênia, né? Xênia é casos típicos de relatos de Xênia Giant, Xênia Blue, que vira praga. Pompom, que vira praga. Em outro aquário não vai de jeito nenhum. Aí, é a reserva, é aquilo. Eu já fiz de tudo em algumas coisas, já mudei reserva, já baixei, já levei. E não foi. É difícil. São aquela história que eu falei do organismo que está acostumado no ambiente, muda de ambiente, talvez ele leve um tempo para se adaptar. Na dúvida, muda de lugar, aumenta um pouco a TPA, deixa o animal se adaptar, deixa o animal... Né? Se ele estiver recebendo muita luz, protege um pouco, vê como ele se comporta. Se piorar,
levanta, põe ele mais alto. Enfim, tentativas e erros. Não sugiro nada. Pessoal, muitíssimo obrigado mesmo a todos vocês. Graças a Deus, desculpa só falar, mas o assunto das rochas, de como colocar, lá, na conferência a gente vai dizer, e depois da conferência vai ter um vídeo sobre isso. Perfeito, parabéns, perfeito. E pessoal, aqui agradecendo a todos vocês que fizeram parte aqui dessa live hoje, mandaram as suas perguntas. Desculpa, não deu para responder todas, são quase 11 horas da noite. Teve um momento aqui que nós batemos mais ou menos 215 pessoas ao mesmo tempo. O pessoal deixou um likezinho aí, deu 123 likes, 4 dislikes, mas é isso aí, faz parte, estamos juntos. Estão todos convidados aí para a terceira conferência de aquarismo e meio ambiente. Estou postando o link aqui para quem quiser ir. A Camila, pois é, a minha ficou de fora. Teve um monte aqui, Camila, que ficou de fora. Então, mais uma vez aqui, obrigado, Alberto. Valeu mesmo por essa oportunidade aí. Você está batendo esse papo com a turma e para vir aqui para somar. E é o que eu sempre digo, né? Juntos somos mais fortes. Então, a todos vocês aí, um fraternal abraço. Que Deus os proteja. E amanhã tem outra live aqui no canal. Valeu. Robertão, com você. Deixa eu fazer uma pergunta aí, você me responde. Todas essas perguntas vão estar disponíveis aqui, vão ficar gravadas? Sim. Então, eu amanhã, com calma, durante o decorrer da semana, eu vou ler todas elas, tá? E agradecer aí o pessoal aqui, no finalzinho aqui tem uma tal de Sandra Bacelar, acho que eu conheço essa pessoa. Sempre sensato. É minha esposa, querida. Muito... lindinha. E obrigado a todos vocês, obrigado de coração. Eu não consegui acompanhar, infelizmente, todo mundo que entra. Eu gostaria de ter mencionado o nome de cada um. O pessoal do Ceará que falou aqui, gente de Brasília que falou, muito obrigado a vocês. Gente de Pernambuco, conterrâneos, Minas, Japão, Portugal, enfim, é o mundo todo conectado, né, com a nossa brincadeira aqui de fazer as pessoas felizes. Isso, por tabela, eu me sinto muito feliz e muito grato a isso tudo. Tá bom? E logo em breve teremos novos vídeos. Eu agradeço a oportunidade do Tami de mais uma vez aí do espaço no nosso presença. De coração. Você é gente boa, Tami. É nóis. Obrigado de coração. Ainda bem que o Palmeiras está perdendo, né? Não sei, tá no intervalo aqui, a TV tá ligada, eu nem tô vendo. Mas é isso. E amanhã, tá feito. E amanhã aqui na live, o Jeff, o Bertão, vai estar aqui falando sobre... O que ele está falando aqui? O que ele vai falar amanhã? Ele vai falar sobre ozônio, produtos inovadores, o futuro do aquarismo, que o Jeff vai... O aquário do Jeff é maravilhoso. O aquário dele é lindíssimo. A água parece um vidro. Aí é isso. Amanhã aqui. Tá aí prestigiando nosso amigo. Então, pessoal, todos convidados amanhã às 21 horas, novamente aqui no canal. Então, novamente, fraternal abraço a todos aí, que Deus os proteja. E amanhã a gente se vê por aqui. Alberto, palavra final. Fala, querido. E agora é com você, irmão. Terminei. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados, papai, mamãe, esposa, minha família. Muito obrigado a vocês. E sabem como me encontrar, né? Vou mostrar mais detalhes do vídeo lá embaixo, aí todos os vídeos do nosso canal. Tem meu WhatsApp, tem meu Face. Não esquece do like aí para o nosso amigo Tami. E é isso, gente. Bom descanso, boa noite. Beijo no coração de todos. Valeu. Hashtag canta Alberto na conferência, hein? Abraço, na Estrada de Santos, um barato mora. Abração, querido. Valeu. Obrigado. Fica com Deus. Um abraço. Você também. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu.